A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós estamos trabalhando o acolhimento emocional no Ministério Infantil e esse é a aula 2, nós estamos na segunda parte dessa aula. Nós estamos conversando com você como transformar o Ministério Infantil da tua igreja ou no trabalho missionário que você faz em um ministério acolhedor. Então nós já falamos algumas coisas que precisam ser feitas para fazer do teu ministério infantil um ministério acolhedor para as crianças. E agora nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de crianças que se achegam para nós e necessitam do nosso acolhimento. Lembrando, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o teu like nessa aula, deixa o teu comentário, comente com outros, diga, olha, eu fiz um curso abençoado, conheço o curso também, ele pode abençoar a tua vida e nos ajude a divulgar mais o nosso trabalho. Quando nós trabalhamos no Ministério Infantil, principalmente quando dividimos a turma de crianças por faixa etária, nós sabemos que o comportamento por faixa etária é semelhante, as crianças naquela idade se comportam daquela maneira. Mas quando nós falamos do acolhimento emocional, nós precisamos entender que as crianças, embora tenham a mesma idade, tenham o mesmo comportamento, elas têm necessidades emocionais diferentes. Então nós precisamos entender que no Ministério Infantil a qual nós estamos atuando, vai vir crianças com necessidades emocionais diferentes que precisam ser acolhidas. Nós queremos conversar um pouquinho sobre esses diferentes tipos de crianças que vêm para o nosso acolhimento. Nós vamos falar algum grupo que é muito comum nós encontrarmos, mas tem vários outros tipos de crianças que precisam também do acolhimento. Quando nós trabalhamos com crianças no Ministério Infantil, o primeiro tipo de criança que nós recebemos é a criança chamada reprimida. Não sei se você já passou por isso, mas aquela criança que malemar ela fala o nome, quando fala o nome ela fala muito baixo, quando é convidada para participar de alguma atividade, a gente nota que ela tem dificuldade. Pastor, mas não é uma criança tímida? Muitas vezes, além de ser tímida, elas são crianças reprimidas. Pastor, o que ocasiona essa repressão, essa criança se tornar uma criança reprimida? Normalmente são filhos de lares autoritários. Então são aquelas famílias que proíbem a criança de tudo, ela não pode se expressar, ela não pode agir. Então essas crianças de lares autoritários normalmente são crianças que vêm a nós chamadas crianças reprimidas. Então você, meu irmão, você, minha irmã, vai trabalhar com essa criança e ajudar o desenvolvimento dessa criança. O que a criança reprimida precisa? Ajuda para se expressar. Então nós vamos fazer atividades, vamos ajudar essa criança a aprender a se expressar, porque muitas vezes ela vai conter a sua ansiedade, ela vai conter o seu sentimento de tristeza, vai ter muita dificuldade em se expressar. Então nós vamos ajudar a isso. E outra coisa, mostrar para essa criança que ela tem valor, que ela é importante, que nós nos importamos com ela, que nós queremos ajudar ela a desenvolver melhor, porque se nós não fizermos isso, ela vai ter muita dificuldade na sua vida adulta. Então, o primeiro tipo de criança que nós vamos trabalhar é a criança reprimida, que precisa de ajuda para se expressar e se sentir importante. Então, nós precisamos trabalhar isso. Segundo tipo de criança, a criança indisciplinada. Sabe aquela criança que dá muito trabalho, aquela criança que não se comporta na aula? Pastor, é muito comum as pessoas dizerem, esse tipo de criança eu coloco lá no final da sala, eu afasto ela das outras crianças porque ela não sabe se comportar. Muitas vezes a indisciplina é um grito de socorro. Muitas vezes a criança indisciplinada está dizendo, eu preciso de atenção, eu preciso de alguém que olhe para mim com um olhar diferente.
Pastor, o que eu faço com a criança indisciplinada? Eu me aproximo mais dessa criança, eu busco ouvi-la, eu busco entender o que está acontecendo, por que dessa indisciplina, qual é o sinal que ela está me dando, o que ela está precisando. Então, normalmente, a criança indisciplinada, ela é um grito por atenção. Então, ela precisa, como é que eu vou acolher? Primeiro, ela precisa ser ouvida. Segundo, ela precisa entender que alguém se importa com ela. Então, mostrar para essa criança: olha, eu se importo com você, eu me importo com o que você está fazendo. Outra coisa, ela precisa também mostrar para ela as consequências daquela atitude. Então, muitas vezes você vai mostrar para elas: olha, essa atitude que você está tendo, olha as consequências que elas vão vir. Lembrando sempre, às vezes é uma conversa em particular, às vezes no final da aula você vai chamar essa criança, vai se aproximar dela. Aqui a gente usa muitas estratégias, às vezes num passeio, às vezes num acampamento, aquele momento mais descontraído. Quando nós fazemos um acampamento com as crianças aqui, para se divertir, não, é para que as pessoas que estão trabalhando no acolhimento possam se aproximar num ambiente mais descontraído, sentar, conversar com essa criança. Então você vai aproveitar essas oportunidades para ouvir essa criança e ao mesmo tempo orientá-la sobre o prejuízo das suas atitudes. Isso é muito importante. Então nós vamos trabalhar com a criança reprimida, nós vamos trabalhar com a criança indisciplinada, nós vamos trabalhar com a criança abusada. Então aquelas crianças que são vítimas muitas vezes do abuso sexual, muitas vezes do abuso físico, muitas vezes do abuso por palavras, essas crianças precisam, o que o acolhimento vai fazer? Ajudar elas a lidar com seus sentimentos. Quando a criança sofre uma situação de abuso, quando a criança passa por uma situação dessa, o sentimento se torna muito confuso. Então você vai ajudar ela a trabalhar com alguns sentimentos, o sentimento de culpa. Então é muito forte o sentimento de culpa, principalmente das crianças que sofreram um abuso sexual. Ela se sente culpada, em vez de vítima, elas se sentem como a culpa é toda dela. Então você vai trabalhar esse sentimento de culpa, você vai trabalhar com o sentimento do medo. Então muitas crianças passam por uma situação traumática e elas vão ficar com medo que aquilo venha acontecer de novo. Então você vai ajudar a entrar ela a lidar com esse sentimento do medo, o sentimento da ansiedade. Então a ansiedade por aquilo que aconteceu e por aquilo que vai se desenrolar. Então isso é muito importante, você ajudar a lidar com toda essa situação. Eu quero dizer para você, a gente já lidou com essa situação, é muito traumático, é o trauma do momento que acontece, é o trauma do momento que segue o acontecimento, se há uma consequência jurídica, é o trauma por aquilo que vai acontecer, reviver a situação. Então isso é muito importante, a gente trabalhar esses sentimentos. E lembrando sempre, muitas vezes você vai precisar de ajuda de um profissional. Nós tivemos uma situação de uma criança que passou por uma situação, a própria família não acreditava na situação, e quando nós buscamos uma ajuda profissional, buscamos uma psicóloga, a psicóloga fez um laudo da situação emocional daquela criança, e a mãe me agradeceu e disse: pastor, eu não estava acreditando que isso aconteceu, mas agora com esse laudo eu estou vendo que realmente aconteceu. Então isso é muito importante. Muitas vezes você vai ter de buscar uma ajuda especializada, buscar alguém que vai te dar um maior suporte. Então nós vamos receber a criança abusada, nós vamos receber a criança carente de atenção, aquela criança que se sente abandonada, se sente esquecida, que não é ouvida. Sabe aquela criança na sala de aula que ela está o tempo todo tio, chamando a tua atenção? Ela é uma criança carente de atenção. Muitas vezes dentro da família ela não tem essa atenção, então ela está buscando de você essa atenção. Pastor, o que essa criança carente de atenção vai receber no acolhimento? Primeiro, mostrar para ela que ela é importante, que alguém se importa com ela. E o mais importante de tudo, ensinar essa criança a compartilhar a atenção.
porque quando você dá atenção para ela, ela quer manipular toda a atenção para ela quer ser o centro da atenção. Então, no acolhimento, você vai ajudar ela a entender que ela precisa também compartilhar essa atenção com outras crianças. Então, nós temos esse tipo de criança, a criança carente de atenção. Lembrando a senha para você receber o teu certificado. Pastor, qual vai ser a senha número 2? Então vou falar para você a senha número 2. O acolhimento faz a criança se sentir especial. Senha 2, o acolhimento faz a criança se sentir especial. Senha 2, o acolhimento faz a criança se sentir especial. Lembrando você vai mandar a senha 1, senha 2, senha 3 e senha 4 no final do curso. Então não envie agora, no final do curso você envia as 4 senhas e nós vamos enviar para você totalmente de graça o certificado desse curso. Então, qual é a senha 2? O acolhimento faz a criança se sentir especial. Quando eu vou enviar? No final do curso, eu envio as 4 senhas para receber o meu certificado. Então, isso é muito importante. Então, já falamos sobre a criança reprimida, já falamos sobre a criança indisciplinada, já falamos sobre a criança abusada, já falamos sobre a criança carente de atenção e agora nós vamos falar sobre a criança brilhante. Sabe aquele aluno que participa de tudo, aquele aluno que responde as perguntas, faz toda a lição, te ajuda na aula, ela é chamada criança brilhante. Pastor, a criança brilhante não precisa de acolhimento emocional, ela está muito bem, ela também precisa de ajuda. Então, a criança brilhante é o aluno que faz tudo bem, responde as perguntas, participa. Pastor, qual é o acolhimento que essa criança precisa? Qual é a orientação que essa criança precisa? Muitas delas precisam aprender a lidar com as diferenças. Porque essa criança tem facilidade, porque ela se expressa bem, normalmente ela não sabe lidar com os outros que têm dificuldade de se expressar, têm dificuldade de fazer algo. Então mostre para essa criança que ela precisa compreender que tem outras crianças que têm dificuldades, então ela precisa entender isso. Segunda coisa que o acolhimento vai trabalhar com essa criança, a humildade, ela entender que ela não é melhor do que ninguém, todos somos iguais, todos temos valor para Deus, então nós no acolhimento vamos trabalhar a humildade. E por fim, trabalhar com essa criança a compaixão e a empatia, ela aprender a se colocar no lugar da outra criança, se dispor a ajudar, se ela tem facilidade, ajudar a outra que tem dificuldade. Então nós vamos trabalhar todos esses sentimentos. Então é interessante para nós aprendermos isso, que existem crianças com comportamentos diferentes, necessidades diferentes, e eu preciso conhecer tudo isso para que eu possa ajudar. Lembrando você, no final desse curso especial de aconselhamento pastoral para o Ministério Infantil. As vagas vão ser abertas e é uma grande oportunidade para você conhecer mais desse assunto. Lembrando, não se esqueça de enviar no final do curso as 4 senhas para receber o teu certificado. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak. Lembrando você, essa aula de número 2 que tem 2 partes. Então a aula 1 tem 2 partes, a aula 2 tem 2 partes. E a aula 3, a próxima aula, nós vamos falar sobre o acolhimento emocional da família da criança. Então, muitas vezes, para ajudar a criança, nós temos de ajudar uma família inteira. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o acolhimento emocional da família da criança na aula 3. Então, não perca a próxima aula, lembre os outros da próxima aula, que vai ser uma bênção para o teu ministério. Fique na paz do Senhor, é muito bom ter você como aluno. Amém.